no mais poderoso, o nome santo de Jesus. Amados, eu quero tentar compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Efésios, capítulo 6. Algo que eu creio que o Senhor está falando, faz parte do contexto a qual o papai está falando da sua igreja. A respeito da santidade, santificação. Obrigado, querido. Que o Senhor te abençoe abundantemente no poderoso nome de Jesus. Eu gosto muito de ler. Eu gosto extremamente. Eu gosto do conhecimento, e do conhecimento de Deus é o que eu mais gosto. Então eu procuro sempre estar alimentando a chama, botando lenha no fogo do Espírito Santo, por meio de uma boa leitura. E eu recomendo a você, eu estou lendo esse livro que chama De Todo o Coração, é do pastor Luciano Subirá. Eu recomendo, porque o desejo do meu coração, amado, quando eu comecei a ler esse livro, porque no princípio ele fala sobre o aumento, como Pedro teve o seu amor pelo Senhor aumentado, crescente. Mas o que o Senhor quer falar nessa noite, ele é a respeito do amor incorruptível por Ele. Efésios capítulo 6, o versículo é o de número 24, mas eu sei que você é doido com as Sagradas Escrituras, apaixonadíssimo, né? Nós vamos ler a partir do 10. E a palavra de Deus, nosso Pai, ela diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Vamos repetir. E permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente,
torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz sejam com os irmãos. E o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Pai, essa é a palavra do Senhor, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que ela venha no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, revelar aquilo que está no seu coração, aquilo que foi separado no terceiro céu, na morada do Senhor, para ser dado a nós como igreja, aqui sobre a face da terra. Venha o teu reino nesse tempo e seja feita a sua vontade aqui, sobre as nossas vidas, como a sua vontade ela é feita aí, no terceiro céu, na morada do Senhor. Esse último versículo, ele fala a respeito, a graça sejam todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. E a graça, de fato, ela é para com todos, e ela é derramada e manifesta, os quais o amam com um amor incorruptível. Aqui, nesse livro, o autor fala que nós temos aqui um tipo de amor que permite um fluir da graça. E qual tipo de amor é esse? Um amor incorruptível. Então, quando o amor ele é inteiro, ele está inabalável, ele não foi tocado, ele não foi maculado, há um fluir da graça que opera por meio da vida daqueles que o amam com um amor incorruptível, íntegro, inteiro. E o que é a corrupção, senão um rompimento, uma mácula nesse amor? Porque aqui o amor incorruptível, ele fala a respeito de um amor pleno, todo, sincero, total, a respeito da pessoa de Jesus. E quando ele, de fato, tem essa característica, o fluir da graça, ele é sobre as nossas vidas e sobre as vidas as quais o Senhor coloca para receber por meio das nossas vidas. Porque nós somos o corpo de Cristo, você é a igreja, você é a eclésia, amém? A eclésia pelo qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus opera sobre a face da terra. E como que ela opera? Por meio da graça salvadora. Porque a graça comum, ela está aí de forma comum, fazendo com que eu e você respiremos, com que as plantas que estão lá fora cresçam. Mas a salvadora, que faz com que o poder de Deus seja manifesto por meio, nas nossas vidas e por meio dela, ela opera e se manifesta através desse amor inteiro, incorruptível, ao qual não foi tocado pelo mundo. Esse amor de Jesus. Por Jesus,
que não foi maculado. Nós estamos próximo à Páscoa. E esse é o calendário máximo do cristianismo. Nós comemorarmos a ressurreição de Jesus Cristo, o ato que foi feito na cruz, a expressão viva do amor de Deus por nós. E o mundo se levanta contra isso. Estruturas são criadas para isso ser ofuscado e corromper o coração da igreja com coisas e estruturas levantadas para substituir o amor e o tornar corrompido. E essa corrupção, ela está ligada ao coração do homem, ao ser humano, principalmente a sua vaidade. Eu posso, eu sou filho do Senhor, do Deus Altíssimo. Porque quando a serpente falou com Eva, ela viu que o fruto era bom, era agradável aos olhos, bom ao paladar. Eu posso. Mas ela conhecia e sabia que podia comer de todos os frutos, menos daquele. O amor incorruptível é aquele amor sincero que faz com que, de todo o coração, aquele primeiro e maior mandamento, amarás o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o que é a corrupção, se não a vaidade no coração do homem, e mesmo do homem que conhece o Senhor, porque a própria palavra diz, tudo lhes é lícito. Mas o texto a seguir vem dizendo que nem tudo convém. E se nós vemos o texto na época de Noé, a corrupção ela passou a ser algo tão natural. E hoje, infelizmente, ela também está dentro da igreja. Porque você vê o índice de divórcio dentro da igreja no mesmo percentual do índice de divórcio daqueles que não conhecem o Senhor. Então aconteceu alguma coisa dentro da igreja. Está faltando o amor, porque o amor não morre. Tudo sofre, tudo suporta, não tem seu próprio interesse, né? Se ele tudo suporta e ele não morre, por que a igreja tem o abandonado e a estatística está equivalente de divórcio à estatística do mundo? Porque a corrupção ela é afetada pelo pecado da concupiscência dos olhos, que o povo permite alcançar o coração. E na época de Noé, o dilúvio só veio porque o ser humano havia se corrompido e o coração dos seres era mau. E o Senhor não se agradou do ser humano e fez um reset na humanidade.
Quando o Senhor também tirou o seu povo do Egito, em direção à terra prometida, o coração do povo, apesar dos sinais e das maravilhas, também se corrompeu. Moisés estava com o Senhor no monte, há 40 dias, o povo vai e cria um ídolo. Por isso, esse é um dos exemplos mais claros, mesmo diante da sobrenaturalidade, da presença e a manifestação de Deus, e o ser humano tem o problema de esquecer com muita facilidade daquilo que o Senhor faz. E a igreja insiste em caminhar, muitas vezes abençoada e pouco santificada, se esquecendo do favor e da graça que a tirou do reino das trevas e a transportou para o reino da luz do seu Filho amado. Se esquece de uma forma muito rápida. Porque assim como o povo que foi tirado do Egito e viu manifestações, o mar se abrir, manifestações sobrenaturais, únicas e singulares. A igreja de hoje também, abençoada, tem deixado de ser uma igreja santificada e acaba se tornando uma igreja corrompida, cujo amor pelo seu Criador, pelo seu Salvador, pelo seu Redentor, é tocado por conceitos sociais, pelo eu posso, eu quero ser feliz, se esquecendo que vida, felicidade, realização, só há em Jesus Cristo. Porque foi Ele que nos viu ser entretecidos no ventre das nossas mães, cada uma das nossas células formadas. Ele criou o nosso espírito humano com cada uma das características e moldou a nossa alma e nos trouxe à existência por meio do ventre das nossas mães. Viu as nossas células serem formadas e ali soprou. E se alegrou. Deus se alegrou com você. Vamos ler um texto lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência e quem se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E o que é a redenção do nosso corpo? E por que gememos com as lutas e as batalhas? Se o próprio Jesus sofreu por meio daquilo que aprendeu, e ele disse que no mundo haverá aflições, nós passaremos por elas. Mas precisamos passar com um amor inteiro por Ele, sem permitir que dores,
vãs filosofias, doutrinas de demônio, venham escrever nas nossas almas. Porque a própria palavra fala que toda a natureza geme até agora. E temos a expectativa da redenção do nosso corpo de fato, para que se torne glorificado, como glorificado foi o corpo de Jesus Cristo após a ressurreição. Glorioso. Ele próprio orou, lá em João 17, nos primeiros versículos. Pai, devolve a minha glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Porque ali, naquela ocasião, ele existia como eu e você existimos. Sem glória. Seres humanos. E já fazia sinais e maravilhas, como eu e você podemos fazer. Crendo e tendo fé no Pai. Por isso a fonte da corrupção, ela está ligada ao ser humano, à sua natureza carnal e pecaminosa. E Paulo chama essa condição de cativeiro da corrupção. E é descrita aí em Romanos capítulo 8. Por isso precisamos nos encher e buscar o que é espiritual, o reino de Deus, porque nós somos um espírito, somos seres tricotômicos. Que palavra esquisita é essa? Seres construídos, tornados à existência em 3 partes. Nós somos um espírito, nós habitamos em um corpo, e nós possuímos uma alma, uma psique, uma vontade. Mas o que somos de fato é um espírito. Livro de Gênesis, nos primeiros capítulos. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trazendo à existência eu e você, a semelhança da sua própria existência. Mas habitar hoje e agora, nós habitamos em um corpo físico. Por isso a corrupção, ela está ligada ao corpo físico do ser humano. Romanos 7, 24 fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus, o Espírito Santo, que em Efésios capítulo 1, lá para os versos 13 e 14, que fala que ele é a garantia da nossa herança. Em algumas traduções, o penhor. Filipenses 3, 20 e 21 fala que a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Assim como aguardamos o reino, aguardamos a redenção do nosso corpo. Jesus, depois de ressuscitado, ele não usou porta para se reunir com os seus discípulos. O texto diz que ele entrou, deu paz. O fato é que a fonte de toda a corrupção, ela inclusive do amor, ela está no nosso corpo, né? E por isso, como crentes em Jesus, nós precisamos aprender a oferecer nossos corpos como sacrifício santo e agradável ao Senhor.
Esse é o culto racional. Porque o espiritual, nós buscamos na leitura, da forma que fazemos. Mas tem que ser oferecido santo. E agradável a você, a mim? Não. Agradável ao Senhor. E se na caminhada houver corrupção, querido, não quer dizer que isso é o fracasso. Estamos fadados à derrota. Não. Lembra de Efésios capítulo 1, lá para os versos 13 e 14? A garantia, o penhor da nossa herança? O que a garantia faz com um objeto vil como esse, quando ele para de operar da forma que deveria? Ela conserta. Por isso o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Para que sejamos consertados e a corrupção seja removida. E continuemos a oferecer nossos corpos como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Efésios 4:22 diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a Deus. Instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Por isso a carne carrega desejos enganosos. Eu entrei aqui nessa igreja por causa de desejos enganosos. Falei, Deus, isso tem que estar errado. Eu sei que eu quero, mas eu não devo, e está errado, e eu preciso de ajuda. E eu encontrei ajuda. Neemias 1:7 diz que de todo, nos corrompemos contra ti e não guardamos o mandamento, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A fonte da vida está na palavra, revelada a mim e a você, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, separando juntas e medulas e revelando as verdadeiras intenções e desejos de cada um dos nossos corações. Porque o que é a palavra, eu posso garantir para você que ela é espiritual. A palavra é espiritual, querido. Gálatas 5:16 diz: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Por que nós precisamos viver no Espírito? Porque nós somos um Espírito. Romanos 7,14 diz: sabemos que a lei é espiritual, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. João 6,63 diz: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Por isso, queridos, como Espírito somos, espirituais devemos viver. Na espiritualidade devemos caminhar e viver. Por quê?
Salmo 119, 89 diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Porque eu e você, nos céus, fomos trazidos à existência e criados. Quando ele, no terceiro, inclusive. Porque quando o Pai, Filho e Espírito Santo disseram: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o homem foi criado. Quando o Senhor nos trouxe à existência, na sua morada, Ele nos trouxe à existência. Por meio do ventre das nossas mães, nós viemos a habitar nesse tabernáculo. Mas antes, o reino espiritual e espírito como somos, já existíamos. Por isso a palavra para sempre está firmada nos céus. Porque ela é espiritual, ela existiu primeiro espiritualmente. Para que por meio da inspiração divina em seres humanos, toda a palavra é inspirada por Deus. Ou para o ensino, para a correção, para a repreensão, para que o homem, e aí ele é referente ao gênero masculino e feminino, homem de Deus, seja plenamente preparado para toda boa obra. Apto e plenamente preparado, né? Para toda boa obra. E por meio da espiritualidade das Sagradas Escrituras, nós conseguimos nos defender da corrupção. Lembra na armadura de Deus o que a palavra é? Ela é a espada do Espírito. E ela é uma arma de ataque e de defesa também. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É inegável que a obra redentora, ela envolve nos tirar da corrupção que está no mundo. Nos revelar o pecado, trazer ao nosso conhecimento aquilo que nos separa da presença do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo de número 3. A palavra diz assim, ó: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, domínio próprio, perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos.
O verso 4, ele fala: fugir da corrupção que há no mundo. Porque o divino poder dele nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Como? A própria palavra segue dizendo: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vai mais uma dica aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Estou caminhando para o fim. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vamos dar um pulo em 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. E como isso pode ser evitado? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. João 6,63. Agora Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual e contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Salmo 119:89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. E glória a Deus, nos foi dada, a mim e a você, aqui sobre a face da terra. E assim, por meio das Sagradas Escrituras, da palavra do Senhor, do seu Santo Espírito que nós habita e faz morada, crescendo no pleno conhecimento dele, evitamos a corrupção e temos o amor por ele incorruptível, inteiro. Por se a palavra diz que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional. Se para cultuar de forma racional precisamos oferecer-nos de forma santa e cultuar de forma espiritual, o amor precisa e vai permanecer incorruptível na igreja do Senhor, amém? Que seja incorruptível em nós, em você.
Queria encerrar com uma canção, se os amados puderem. E eu não sei qual que é a canção, não. Se vocês... Mas, se você precisa de uma oração e de um renovo da parte do Senhor, nós vamos orar para que a corrupção aparte-se da sua vida, das nossas vidas, e o amor incorruptível seja na igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Amém? Uma coisa que eu sempre me dispus a fazer, e é uma luta, e uma batalha, é uma constância na minha vida, é amar o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu conhecimento, com todas as minhas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento, e quando nós nos dispomos a viver esse único, primeiro e maior, todos os demais vão ser consequências dele. Porque a palavra firmada no céu vai nos defender, porque ela é a espada do Espírito, e vai nos capacitar a atacar o inferno e a nos defender dele. Fazer com que caminhemos santos, santificados, não somente como igreja abençoada. Esse é o tempo que o Senhor nos chama à santificação, a conduzir a sua igreja a caminhar limpa, levantando mãos limpas e um coração puro diante do Senhor. Esse é o tempo de levantar mãos limpas, de lavarmos as nossas mãos, o nosso coração, na presença daquele que primeiro nos amou. Queridos, eu falo isso para você, porque essa é a posição do meu coração hoje. É por isso que eu comecei a ler esse livro. Muitas vezes em batalha que nos levantamos nas madrugadas para orar e buscar a face do Senhor, ou gememos nas nossas orações na cabeceira da nossa cama, ou no ir para o trabalho. O importante é dobrar o coração na presença dele, é buscar a sua característica, esse amor tão grande que ele tem por nós, nas suas características, na sua personalidade. Não existe outro lugar para conhecer a característica e a personalidade de Deus, senão nas Sagradas Escrituras.